de mulheres. Está quase um TPM fora da data. Não é verdade? Só temos Francisco online e o pastor Rodolfo aqui presencial. Tem os meninos ali, né? Esqueci deles. Mas as mulheres são a maioria. Que bom estarmos juntos nessa noite, né? Nós estamos no nosso culto da fé e estamos no 7º mergulho. Eu não sei se você lembra quais mergulhos você já deu. Não vou nem perguntar, né? Mas pensa aí. Mergulho da obediência, mergulho na humildade, na perseverança, na cura, mergulho na fé, mergulho na libertação semana passada. E hoje nós vamos dar o nosso 7º mergulho, que é o mergulho no propósito. No sábado, o pastor Jean, ele terminou a palavra dele dizendo que o propósito nos protege. Né? E quando a gente está vivendo o propósito de Deus, nós somos protegidos por Ele. E hoje nós vamos dar esse mergulho. Mas antes disso, eu quero dar boas-vindas, né, que estão online. Que bom estarmos cultuando junto com a Simone Dutra, com a Maria da Penha, com a Reinalda, Maria das Graças, Francisco. Né? Que bom estarmos juntos. Somos uma igreja, online e presencial, mas estamos todos no mesmo propósito, adorando, servindo e aprendendo de Deus nessa noite, né? Que possamos estar fazendo isso com muita alegria nessa noite. E há um tempo atrás eu li uma frase que me chamou muita atenção, que ficou gravada no meu coração, que diz o seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. E essa frase, ela é muito poderosa. Por quê? Porque a gente começa a lembrar e a gente começa a ver que Deus tem um plano poderoso para nós, isso é fato, né? Os planos de Deus para nós geralmente envolve muitas provações, envolve muito aprendizado, envolve muito crescimento. Não é, Deus tem um plano para mim, estalou os dedos e aconteceu. Não, eu só vou viver esse propósito se eu suportar todo o processo. E a Bíblia, ela está repleta de história de homens e mulheres que enfrentaram grandes dificuldades antes de alcançar os planos que Deus tinha para eles. Por mais que nós somos amados e queridos por Deus, Ele não vai nos poupar de muitas coisas. Ele vai permitir que nós passamos por essas situações para que a gente cresça, para que a gente amadureça, né? Para que a gente alcance, né? Não somos filhos mimados, não é verdade? Graças a Deus por isso, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Se a gente vê Abraão, José, Davi, até mesmo Jesus, são exemplos de que o processo de sofrimento fez parte da vida deles e eles chegaram até o final. Então, que nós possamos aprender com eles e ir até o final. Nós já passamos pelo mergulho da perseverança. Só que muitas das vezes as pessoas não são perseverantes, desistem na primeira dificuldade. Quantos sonhos nós já tivemos e desistimos desses sonhos porque não foi fácil alcançar? Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos passar pelo processo.
Então, o que significa viver o propósito? Eu preciso entender que o propósito que Deus tem para cada um de nós, ele é essencial, né? E eu preciso reconhecer que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, que Ele escreveu todos os meus dias, antes mesmo de nós nascermos, os nossos dias já estavam escritos. Ele tem um propósito específico para cada um de nós, mas tem um processo para passar. E eu quero ler com você Jeremias 29:11, que olha o que ele está dizendo para cada um de nós nessa noite. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Gente, só essa parte já é maravilhosa. Deus conhece os planos que Ele tem para nós. Declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que promessa maravilhosa que Deus tem para nós. Esse versículo nos dá a certeza que Deus nos criou com um propósito e Ele quer o nosso bem. Ele está dizendo, olha, os planos que eu tenho para você são planos de prosperar, não são planos para te causar nenhum dano. São planos para dar a vocês esperança e um futuro. Queridos, nós podemos crer que o amanhã é melhor, vai ser melhor do que hoje. Porque nós temos uma promessa. Deus tem esses planos para cada um de nós. Só que, no entanto, entretanto, viver o propósito é além de saber que ele existe. Porque muitas das vezes nós sabemos que Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para nós. Mas eu preciso estar preparado, estar preparada para vivê-lo. Para ser transformado nesse processo até alcançarmos o que Deus tem para cada um de nós, na nossa jornada. É igual quando nós aceitamos Jesus, nós convertemos, né? Mas existe um processo, as coisas não mudaram instantaneamente. Talvez a pessoa tinha um vício e esse vício não acabou instantaneamente. Foi um processo, foi uma decisão. E a pessoa ali sendo sustentada, recebendo alimento, buscando a palavra, entendendo, tropeçando, caindo, levantando. Não é assim? Então, para nós alcançarmos esse propósito, não basta eu saber que Deus tem um propósito para mim, mas eu preciso estar preparado para esse processo de transformação. E esse processo de transformação, muitas das vezes, é dolorido. Muitas das vezes, haverá lágrimas que ninguém está vendo. Mas nós precisamos entender isso para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar dispostos a passar por esse processo. De a cada dia nos tornarmos uma pessoa melhor. De a cada dia estarmos mais parecidos com Jesus. Porque o nosso desafio enquanto cristãos aqui nessa terra é que as pessoas veem Jesus na nossa vida. Na época lá que a gente vê na Bíblia dos discípulos, os discípulos andavam junto com Jesus. Jesus ia na frente e eles iam do lado, iam todo mundo na caravana. Hoje em dia, nós andamos e as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Então, nós precisamos entender isso. Antes de alcançarmos o processo, nós precisamos ser moldados e transformados por Ele. E é por isso que nós fazemos parte da Igreja do Senhor. É por isso que nós nos reunimos toda terça-feira, todo sábado, todo domingo, toda célula, todo discipulado, para nós passarmos por esse propósito, para nós alcançarmos este lugar. E às vezes esse processo é muito doloroso, mas Tiago, ele fala algo maravilhoso para nós.
que está lá em Tiago 1, versículo 2 ao 4. Olha o que ele está dizendo para nós: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Queridos, não é fácil, vai ser dia, só que nós precisamos passar por esses momentos. O que ele está dizendo? Tem alegria. É fácil? Não é. Mas é um desafio para cada um de nós. Por quê? Porque as tribulações, as dificuldades vão produzir em cada um de nós perseverança. Então nós precisamos crer nisso, que essas provações não acontecem por acaso, elas são permitidas por Deus. E eu quero dizer algo para você: Deus não te abandonou. Porque às vezes a gente está passando por um momento tão difícil e a gente fica: Deus, cadê você? Por que eu estou passando por isso? Mas Deus não nos abandonou, Ele está conosco em todo o tempo. E Ele está permitindo isso para que possamos amadurecer, para que possamos a nossa fé aumentar, para que possamos buscar mais Ele. Então nós precisamos entender isso, que eu preciso enfrentar esse processo com fé. Não permita que as tribulações, que as dificuldades diminuam ou roubem a sua fé. Por isso que nós nos reunimos aqui toda terça-feira, o culto da fé. Culto da fé, nós estamos enfrentando, colocamos os nossos pedidos, crendo que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Nós estamos passando por dificuldades, sim, mas eu estou enfrentando tudo isso com fé no meu coração, porque o Deus que eu sirvo vai fazer. Então nós precisamos entender isso. Deus usa essas situações para nos fortalecer. Eu tenho certeza que todas as vezes que você passou um momento difícil na sua vida, que todos nós passamos, né? Se eu pedir para levantar, ele vai levantar a mão, o pé. Todos nós passamos, mas todas as vezes que nós passamos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós não saímos da mesma forma. Nós não saímos. Então nós passamos. O que nós precisamos entender é que não é para ficar parado nessa situação. Não é para ficar parado nesse problema. Não é para ficar, meu problema. Já conversou com a pessoa e a pessoa falou assim: mas o meu problema. Eu falei: querido, você já tomou posse, devolve e coloca diante de Deus. A minha doença, não é assim que muitas vezes as pessoas falam? O meu problema. Nós precisamos colocar diante de Deus. Não arme barraca nesse lugar de provação, querido. Não arme barraca, não arme uma tenda ali e fique alguns anos. Não faça isso, passe. Que o Senhor vai te sustentar durante todo esse processo. Porque Deus usa essas situações para fortalecer o nosso caráter, para fortalecer a nossa paciência e para que nós possamos confiar mais e mais nele. A nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa confiança. E eu quero dar alguns exemplos de perseverança no processo. Eu só vou citar, porque eu não tenho tempo de nós entrarmos nessa história, mas você vai lembrar de alguns personagens na Bíblia. José, um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Eu amo a história de José. Mas da prisão até o palácio, olha, eu acho que foram 13 anos, né? 13 anos. Ele tinha um propósito, ele tinha um sonho. E Deus estava com ele em todo o tempo, mas ele passou por muitas coisas. Muitas coisas.
E é interessante que quando ele encontra os irmãos, né? Quando ele encontra os irmãos e os irmãos reconhecem ele, e ele fala o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus sabia o que estava acontecendo. Por isso que Deus permitiu que os irmãos os vendessem. Por isso que Deus permitiu que ele fosse preso. Por isso, gente, tudo tinha um propósito. Mas ele enfrentou muito bem. Ele foi fiel a Deus durante todo o processo que ele passou. Outra pessoa que passou também um processo, Moisés. Moisés, após fugir, né, do Egito, ele vai para onde? Para o deserto. E ele fica lá apenas 40 anos. 40 anos no deserto, Deus forjando ele, Deus preparando ele. Para quê? Para ele ser o libertador do povo de Israel. Eu acredito que Moisés não estava preparado antes desses 40 anos no deserto. Por isso que Deus permitiu que ele passasse por lá. E ele saiu, né? Ele passou 40 anos ali e depois ele se tornou o homem de Deus. Um homem escolhido por Deus. Um homem com intimidade com Deus. Ouvia Deus falar com ele. Então, ele passou por todo esse processo. E esse processo o preparou para quê? Para ele liderar o povo com sabedoria, com paciência. Imagine Moisés andando com aquele povo todo, o povo reclamando. E reclamava que não tinha comida, e reclamava que não tinha roupa, e reclamava que estava calor, e reclamava que estava frio. É igual a gente. Tá um calor, eu falei, gente, eu estou com medo da frente fria quando ela vier. Porque essa frente quente, está todo mundo reclamando do calor. Mas eu estou preocupada quando ele for embora. O que será de nós? De mim, né? Vocês estão acostumados. Mas se o inverno vier na proporção do verão, imagina como será, né? E aí a gente fica reclamando, e está chovendo, a gente reclama. Imagine Moisés ouvindo aquele povo reclamando de tudo. Tinha que ter muita paciência. Tinha que ter muita paciência, tinha que estar muito ali ligado com Deus. Tinha que estar muito conectado para ele estar passando por tudo isso. E outra pessoa, um exemplo máximo de perseverança de todo o processo, Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu com um propósito. Ele é o exemplo máximo de alguém que suportou o processo para viver o propósito. Jesus suportou o processo de sofrimento, de perseguição, morte de cruz. E eu quero ler Hebreus 12, 2. Olha o que diz. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Queridos, ele era Deus, mas ele precisou suportar o processo para conquistar o propósito de Deus na vida dele. Ele passou por tudo que ele tinha que passar. Então, nós precisamos olhar para ele, manter os nossos olhos fixos nele. Jesus sabia que era necessário ele passar por tudo que ele passou para ele cumprir o propósito de redenção da humanidade. Ele sabia, né? O pastor estava falando domingo aqui, não foram o Judas
Judas que vendeu ele por 30 moedinhas, não foi por isso que ele foi na cruz, não foi porque Pilatos lavou as mãos, não foi porque o povo gritou crucifica, ele sabia que ele tinha que ir para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Agora, até onde nós estamos dispostos a ir para cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos suportar o processo. Por quê? Porque é uma fase de preparação. É uma fase de preparação onde nós somos moldados. Onde o Senhor está nos moldando. Ele está nos tornando pessoas melhores. Passamos por lutas? Sim. Mas para que nós passamos? Para desenvolver na nossa vida qualidades essenciais. Se falaram para você que servir a Deus era um mar de rosas, eu vim te dizer que mentiram. Mentiram para você. Não é fácil. Tanto que Jesus deixou escrito para nós: no mundo vocês terão aflições. E essas aflições são externas, são de fora. Mas o que ele diz? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse ânimo vem da onde? Vem de dentro. Vem dele que habita dentro de nós. Então, faz parte. E quando nós passamos por essas lutas, são para desenvolver qualidades essenciais na nossa vida. Deus não quer que apenas conheçamos o nosso propósito. Ele quer que a gente seja transformado para cumpri-lo da melhor forma possível. Por isso que Ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Nós precisamos ter essa certeza. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que muitas das vezes nós não queremos passar, né? A gente lê Tiago falando lá, tenha por motivo de muita alegria passar por tribulações. Tem gente que não gosta nem de ler o versículo, né? Não quero isso. Mas nós precisamos entender que nós vamos sofrer por quem? Por amor a Cristo. Muitas coisas nós vamos sofrer, nós vamos ser rejeitados, as pessoas vão olhar e vão se afastar. Mas por quê? Porque estamos servindo a Cristo. Estamos passando por algumas dificuldades. Gente, o cristão, ele passa por dificuldades. A Bíblia diz, né, que ele fala assim: mas eu estou sem dinheiro, estou com pouco dinheiro, estou tendo só o suficiente. A Bíblia diz que nós não ia faltar o pão. Às vezes a gente passa alguns apertos na nossa vida, mas não falta o que comer, não falta o que vestir, não falta, porque é a promessa de Deus na nossa vida. Talvez hoje não está sobrando, mas nós estamos tendo o suficiente hoje. Glória a Deus pelo suficiente. Amanhã vai ser diferente. Próximo mês vai ser diferente. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Deus, Ele quer que a gente seja transformado a cada dia. Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe. Porque uma vez eu estava brincando com uma pessoa, que a gente estava conversando, eu falei assim: olha, o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer aparecer na conta de qualquer pessoa o valor que Ele quiser. Mas por que, pastor, que Ele não faz isso então na minha vida? Porque Ele conhece o nosso coração. Se aparecer aí, tem uma pessoa em Friburgo que ganhou acho que 28 milhões, né? Que eu fiquei sabendo. 28 milhões. Aí aparece do nada 28 milhões na sua conta. E aí? E aí?
muitos não vão ter tempo nem mais de vir para a igreja. Muitos não vão ter tempo, porque vai comprar casa aqui, vai comprar casa na praia, vai comprar fazenda, vai comprar tudo e vai para administrar tudo isso. Não vai ter tempo mais para Deus. Então, por isso que nós temos o que nós temos hoje, porque o Senhor sabe que nós só damos conta de administrar isso. Então, nós precisamos, durante esse processo, permitir que Ele nos transforme, que Ele nos molde, e Ele vai vendo mais e mais o nosso coração, e Ele vai nos colocar no lugar que Ele quiser. Então, Deus sabe todas as coisas. Outro texto que eu quero ler com você, Romanos 8, 28. Olha que lindo, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? Amém? Eu amo a Deus. Então, todas as coisas, queridos, quando a gente lê esse texto, nós precisamos entender que todas as coisas são todas as coisas. Os momentos de tristeza contribuem para o nosso bem. Os momentos de dificuldades contribuem para o nosso bem. Os momentos de alegria contribuem para o nosso bem. São todas as coisas. Então, nós precisamos ler o texto, entender, viver e ter essa consciência. São todas as coisas. Se eu amo a Deus, isso está contribuindo. Ah, eu não estou entendendo. Vamos conversar com Deus. Senhor, não estou conseguindo enxergar em que essa situação está contribuindo para o meu bem. Vamos falar com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai falar ao nosso coração. Porque Ele jamais vai nos deixar sem resposta. Agora, eu preciso falar com Ele. Porque às vezes nós não entendemos. Uma vez eu brinquei aqui, o pastor Washington soltou aquela gargalhada contagiante dele. Eu ainda brinquei no momento que eu estava passando. Eu falei assim, Senhor, sabotaram a minha horta. Eu falei que eles sabotaram a minha horta. Não é possível que eu semeei isso. E eu fui orar, fui falar com Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? E o Senhor me respondeu. Então, talvez no momento ali a gente não entende. Mas a gente precisa saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Então, como que eu posso suportar o processo, pastora? Primeiro, confie em Deus. Sempre confie em Deus. Provérbios 3, 5 e 6, olha o que diz. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie em Deus, queridos. Tinha o 6 também, né? Vamos ler o 6. Não seja sábio. Não, reconheça-os em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Queridos, confie em Deus de todo o seu coração. Muitas das vezes nós não suportamos o processo porque nós estamos confiando em nós. Confiamos naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que a gente está dando conta para fazer. Mas nós precisamos confiar em Deus de todo o coração, sem dúvida nenhuma. É colocar diante dEle uma situação e confiar que Ele vai agir. Só que como nós fazemos muitas vezes? A gente pega a situação, vamos supor que isso aqui seja a minha situação. Eu vou orar. E a gente, Senhor, eu coloco nas suas mãos. A gente faz a nossa oração, coloca nas mãos de Deus. Acabou a oração, a gente pega da mão de Deus e sai para resolver o problema. Mas a gente nem esperou Ele nos dar a direção. A gente não esperou nem a resposta dEle. A gente nem pegou
a palavra, para seguir a orientação que Ele está nos dando. Porque aí entra, né, a segunda coisa de como vencer, como suportar o processo. Eu preciso orar e meditar na palavra. Eu não tenho que só falar. Porque às vezes o nosso relacionamento com Deus é assim, né? A gente só fala. Você já conversou com uma pessoa que ela só fala e não deixa você falar? Eu conheço uma pessoa que quando ela começa a falar, parece uma metralhadora. E ela fala. E às vezes ela deixa a gente assim, ó. Aí eu falei assim, gente, às vezes nós fazemos isso com Deus. A gente chega diante de Deus e fala. E vai embora. Aí Deus deve ficar lá assim, e agora, né? Porque não deu nem tempo de eu dar a direção. Não deu nem tempo de eu mostrar o que tem que ser feito. Então eu preciso orar, sim, mas eu preciso meditar na palavra. Eu preciso pegar a palavra de Deus e ler e entender o que Deus está falando conosco. Mas sabe qual é o problema da geração agora? As pessoas querem que as pessoas resolvam o nosso problema, né? Não, eu vou lá naquele lugar que tem o profeta que vai falar para mim. Queridos, Deus fala conosco através da palavra. Não estou dizendo que o profeta não... Deus pode usar quem Ele quiser, mas eu acredito que Deus usa o profeta para confirmar aquilo que Ele já falou comigo. Então, eu não tenho que ficar dependendo de alguém para me dar uma direção, para falar o que eu tenho que fazer. Deus pode usar qualquer pessoa para confirmar o que Ele já falou conosco. Então, nós precisamos orar e meditar na palavra de Deus. Amém? Terceira coisa, para nós suportarmos o processo, cerque-se de apoio espiritual. Nós não podemos andar sozinhos. Nós não podemos achar que nós vamos dar conta de resolver tudo. Por isso que nós temos os cultos, nós temos célula, nós temos reunião de discipulado. E eu quero ler um texto com você em Hebreus 10, 24 e 25. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. André estava dando os avisos aqui, falou da aula que vai ter, né, no dia 22. Então, nós não podemos. O que a Bíblia está dizendo? Eu preciso me cercar de apoio espiritual. Eu preciso encorajar o meu irmão, ser encorajado para o meu irmão. E para isso, nós não podemos deixar de congregar. Por isso, nós precisamos vir à igreja, nós precisamos nos reunir como igreja. Queridos, é muito importante isso. Eu sei que o online é uma ferramenta maravilhosa que veio na pandemia e ficou, né? Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos abraçar, nós precisamos ser abraçados, nós precisamos olhar um no olho do outro. Nós precisamos estar juntos. Então, nós precisamos congregar. Nós precisamos estar cercados desse apoio espiritual. Nós não somos super-homens, super-mulheres. Eu e Deus. Queridos, se fosse só assim, a gente não tinha tantas orientações na Bíblia, né? Da gente estar junto, da gente armar o irmão, da gente servir o irmão, da gente abençoar o irmão. O relacionamento nos faz crescer. O relacionamento faz parte do processo até o grande dia. Porque como que nós vamos chegar no céu? Gente, lá nós só vamos adorar a Deus juntos uns com os outros. Se a gente não consegue congregar aqui, como que a gente quer ir para o céu e passar a eternidade com o nosso próximo?
Então, nós precisamos crescer aqui, faz parte de todo o processo, né, a nossa vida, para nós crescermos. Eu falo isso por mim. Eu era uma pessoa que eu não gostava de gente. Não é que eu não gostava de gente, eu gostava de ficar sozinha, gente. Com todas as minhas questões emocionais que eu tinha, né? Eu já contei aqui no TPM que nós tivemos, de rejeição. Eu criei uma proteção para mim. Eu não me relaciono com ninguém, não quero me relacionar com ninguém, porque eu não quero ser rejeitada de novo. Então, eu criei esse muro na minha frente. E Deus foi me mostrando ao longo da minha vida que as coisas não eram assim. Todo o processo, né? Eu contei aqui que quando eu sempre, depois de um tempo, né, nós fomos ordenados pastores, e eu queria ir embora. Falei que eu não queria ficar aqui em Friburgo, eu queria ir embora. Deus me tratou aqui durante um tempo, depois Ele deixou eu ir embora. Né? Fiquei 18 anos fora e eu batia no peito, dizendo que eu não voltava para Friburgo. Batia no meu peito, não, só vou para frente. Ainda falava assim, usava o lema, né? Só vou para frente. E o que Deus faz com a gente? Esfrega na nossa cara que é a vontade dEle que prevalece. Mas, na realidade, eu fui entendendo durante todo esse meu processo de volta para Friburgo, que, na realidade, eu não queria era encontrar a Andréia que eu deixei aqui, antes de eu ir embora. Deus falou literalmente comigo, porque eu não queria voltar a ser a pessoa que eu era. E eu não estava entendendo que Deus já tinha feito, que Deus já tinha realizado. Mas eu tinha esse medo. Não, eu não quero ser mais a pessoa que eu era antes. E eu achei que voltando, eu poderia encontrar com ela perdida por aí. Então, mas é a vontade de Deus que prevalece. Quando Deus tem um propósito, não adianta. Você pode fazer várias coisas, que as portas não se abrem, que as coisas não acontecem. Antes de nós voltarmos para cá, nós tentamos várias coisas. E não fluiu. A porta não abriu. Mas por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus sabia que era para voltar. E nós precisamos reconhecer que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Então, para você suportar o processo, mantenha a perseverança. Não desista em meio às dificuldades. Não desista quando essas dificuldades aparecerem. E o último texto que eu quero ler com você está lá em Salmo 138, 8, que diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Na NVT. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois o teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizestes. Queridos, nós fomos feitos por Deus. E Ele vai cumprir os planos que Ele tem na nossa vida. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Você que está em casa,